Fala, Fogão! Eu queria pedir licença aqui para você que acompanha o canal, tá? Que está acostumado a me ver aqui falar sobre o Botafogo, fazer os comentários, análises, porque eu preciso fazer uma homenagem pro meu pai, que infelizmente faleceu, tá? Nessa quarta-feira, por volta de meio-dia, grande botafoguense. Foi ele que me fez amar o Botafogo desde criança. Boa parte das minhas memórias de infância são relacionadas ao Botafogo, muito porque o meu pai sempre me levou no Maracanã, né? Em 92, na final do Campeonato Brasileiro, com 6 anos de idade, eu estava lá com meu pai, né, nas finais contra o Flamengo. Infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas no ano seguinte eu tive a alegria de, no estádio com ele, poder celebrar a Conmebol, numa história que a gente sempre relembrava, porque eu, com 7 anos de idade, o Botafogo foi para os pênaltis naquela final contra o Peñarol, e meu pai queria ir embora, não queria assistir a disputa dos pênaltis, né? Mas eu, criança, comecei a falar que não, vamos ficar. E aí os torcedores em volta, vendo aquela situação, né? Todo mundo, deixa o garoto ficar, vai dar sorte e tal. E no fim das contas a gente acabou sendo campeão da Copa Conmebol. Então foi uma lembrança assim, é uma lembrança muito boa que eu tenho dessa época, né? Dessa infância, que eu ia no estádio com meu pai, sempre lá com ele. Infelizmente, com 8 anos de idade, meu pai e minha mãe acabaram se separando, então isso, com o decorrer dos anos, foi prejudicando, né, um pouco essa questão da gente sempre ir ao estádio. Meu pai também se mudou da cidade do Rio de Janeiro, então assim, com o passar do tempo a gente meio que se afastou, mas durante a minha infância, se hoje eu amo muito o Botafogo, se hoje eu consigo encarar todos os percalços aí que o Botafogo faz a gente passar, né? O cansaço que é você estar nessa luta aí, torcendo pelo Botafogo, é porque eu vi meu pai, né, sempre incentivar, assim, da gente ir ao estádio. Ele gostava muito de ir ao estádio. Eu lembro, por exemplo, da gente nos jogos do Caio Martins, eu pequenininho, Caio Martins lotado, eu sentado no pé dele, assim, no alambrado, naquela grade que tinha, né, em volta do campo do Caio Martins. E eu sentado ali nos pés dele, para ele me proteger ali e eu poder ver o jogo grudado na grade, né? Então são memórias assim muito positivas que eu tenho da minha infância em relação a essa presença do meu pai com o Botafogo, nessa história. Botafogo e a nossa família, assim, toda a nossa família é de botafoguenses, né? Meu irmão Fernando, o Rafael também, enteado do meu pai, é botafoguense muito antes até de conhecer meu pai, né? Desde criança. Minha irmã Renata também, botafoguense, não acompanha tanto, não sabe muito de futebol, né? De vez em quando me pergunta o que está acontecendo, mas a família inteira é botafoguense por influência dele. Então, sempre eu queria fazer essa homenagem aqui para ele, esse tributo, né? Meu pai cansou de me contar histórias do Botafogo, da época que eu nem ia ao estádio ainda, nem era nascido ainda. Ele me conta com um carinho muito especial, por exemplo, a final do Carioca de 89, ele que passou, né, por todos aqueles 21 anos do Botafogo sem conquistar um título sequer. E ele me contava essa história da final de 89, como foi bonito no estádio. À medida que foi se aproximando o fim da partida, os torcedores abraçados, e a cada minuto que ia faltando, né, menos de 10 minutos, era 10, aí virava 9, 8, e a cada minuto que ia passando, a torcida ia cantando o número, né? Em relação a quase finalizar ali o jogo e a gente poder comemorar aquele título tão esperado. Então são várias histórias, várias lembranças que o Botafogo me proporciona em relação à presença do meu pai. A gente recentemente nem ia tanto mais ao estádio junto por conta de questões de saúde dele também. Ele já não estava conseguindo mais, né, acompanhar o Botafogo de perto, era só pela televisão mesmo, né, no sofá de casa, quietinho. E infelizmente ontem ele acabou falecendo, né? O coração não aguentou, cansaço também pelo Botafogo aí, né? Mas eu queria fazer essa homenagem para ele porque quando eu resolvi começar o canal, recentemente, eu me aproximei mais do meu pai de novo. Desculpa. E ele passou a elogiar muito o trabalho que eu comecei a fazer aqui. Falar como eu comentava bem futebol,
analisando os jogos do Botafogo, que as minhas opiniões eram opiniões oxigenadas, né, com uma visão bacana do time. E de certa forma, apesar de nos últimos anos assim a gente não ter tido tanto contato, mas por conta do canal, que inclusive quando eu criei, testando se eu ia manter o canal, se eu realmente ia fazer aquilo, eu acabei não comentando com ele, não porque eu não queria que ele soubesse, mas porque eu ainda não sabia se eu de fato ia dar sequência, né? O canal começou aqui no dia 23 de julho e eu não sabia se de fato eu ia seguir adiante com o canal, né? Eu tava começando, vendo se aquela ideia eu ia abraçar mesmo, ia seguir, e à medida que eu fui fazendo, as pessoas foram gostando, isso foi me incentivando, né? O canal foi crescendo gradativamente, a gente tá aí com mais de 335 inscritos. Então, gradativamente o canal está crescendo, e quando meu pai ficou sabendo do canal, ele começou a acompanhar, começou a comentar, deixar os comentários dele. Eu sempre achava que meu pai ia deixar os comentários mais pessimistas, né? Porque quando o assunto era Botafogo mais recentemente, por conta de tudo que ele já tinha vivido em relação ao Botafogo, tudo que ele já tinha visto, ele tinha uma opinião bem forte assim, né, sobre o Botafogo. Aquilo que a gente já sabe bem, do cansaço de ver o time jogar, de não conseguir alcançar os resultados que nós, torcedores, tanto desejamos. Então, meu pai, ele tinha essa questão. Então, eu sempre achava que a gente ia acabar brigando muito por conta do canal. E, na verdade, não. O canal fez com que a gente se aproximasse, né? Ele querendo sempre comentar sobre o Botafogo, querendo saber a minha opinião. Muitas vezes, no fim das partidas, antes de eu gravar o pós-jogo, ele ligava para mim para poder comentar, fazer os comentários dele, saber minhas opiniões, né, antes mesmo de colocar aqui no canal. Então foi realmente um momento importante, essa reta final aí, esses 3 meses, né, antes desse momento agora, do falecimento dele. E vão ficar as lembranças, né, foi bom assim, no fim das contas, eu ter criado o canal, não só porque eu gosto de falar sobre o Botafogo, eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por futebol. Acredito que eu estou fazendo um trabalho bacana aqui, né, com comentários, análises, mas também por essa aproximação que deu pra gente nessa reta final da vida dele. E para fechar uma história que a gente sempre acabava rindo depois do ocorrido, logicamente, naquela final Botafogo e Flamengo em 2007, eu, meus amigos, o Rafael também, o enteado dele, meu pai no estádio ali, mas a gente vendo a final, o Botafogo foi para os pênaltis, conforme você bem sabe, e aí meu pai queria ir embora mais uma vez, aquilo que tinha acontecido em 93, meu pai, não, vamos embora e tal, pô, o Botafogo vai para os pênaltis, time frouxo do cacete, entregou aí a final pro Flamengo e tal, vamos embora. Aí eu falei, não vou embora, você quer ir embora, você vai embora e tal. Mas, diferente do que aconteceu em 93, quando eu era uma criança e todo mundo falando, fica aí e tal, meu pai, tá, beleza, vamos ficar. Dessa vez eu já tinha meus 21 anos de idade. E aí rolou uma confusão entre mim e meu pai, porque meu pai querendo ir embora, falando que o Flamengo ia ganhar, que o Bruno ia pegar os pênaltis e tal, aquilo foi me subindo sangue. E eu, no meio da torcida do Botafogo, eu virei pro meu pai e falei, tu é o flamenguista enrustido. No meio da torcida do Botafogo, você pode imaginar quão puto o meu pai ficou. E aí, por conta disso, o meu pai, não foi forte, mas o meu pai fez o gestual de me dar um soco aqui no peito. Sim, meu pai fez o gestual de me agredir e de fato me empurrou aqui, né, no peito. E nessa hora, com sangue quente, por tudo que tinha acontecido no jogo, eu resolvi na minha cabeça ali na hora, sem pensar, que eu ia partir pra cima do meu pai, ia cair na porrada do meu pai. Ainda bem que os meus amigos estavam lá, o Cleiton, o Azambuja, o Rafael também estava lá, ajudando a separar, o Rafael segurando meu pai, o Cleiton e o Azambuja tentando também ali me segurar, e a gente quase foi pras vias de fato. No fim das contas não aconteceu, meu pai pediu desculpas, logo depois que acabou a partida, ele foi embora de fato, a gente se separou e tal, mas ele depois ligou logo na sequência do jogo, pediu desculpas, e mais tarde a gente sempre relembrava essa história, como foi absurdo a gente quase cair no tapa, né, literalmente ali, por conta de uma derrota do Botafogo, por conta de um jogo do Botafogo. Enfim, são lembranças que ficam. Sou botafoguense, muito botafoguense, porque o meu pai passou
esse legado, vamos botar assim pra gente, essa paixão, e não me arrependo nem um segundo. O Botafogo me dá raiva, o Botafogo já me deu momentos sim de alegria, não são tantos assim, infelizmente, a gente adoraria que fossem mais, mas o fato é que o Botafogo foi uma ligação muito importante minha com meu pai. E eu precisava fazer essa homenagem para ele. Obrigado por assistir. E mais tarde eu venho aqui para passar as informações ali que eu pude depois, não na hora, mas pude depois acompanhar, sobre a entrevista do Montenegro. Obrigado, Fogão.